Olá, você que nos acompanha pela internet, aí, pelas redes sociais, e você de todo o Vale do Paraíba e de todo o Brasil, né? Estamos começando o nosso programa das 6 desta segunda-feira, dia 26 de novembro de 2018, hoje que é o Dia Interamericano do Ministério Público, e a gente aproveita para mandar aí aquele abraço a todos os promotores, né, do Brasil, especialmente aqueles que atuam de forma a defender os interesses da sociedade de forma límpida, de forma com postura correta, né? A gente parabeniza esses, especialmente os que trabalham aqui em Taubaté, né? E precisamos ainda evoluir muito na questão de justiça no Brasil, né? O Ministério Público, inclusive, precisa ser mais atento e mais ágil aos anseios da sociedade, mas também precisa a sociedade provocar sempre o Ministério Público, né, a respeito das situações e demandas que afligem o nosso povo, né? Então, os dois lados precisam dialogar com o outro, mas isso depende muito do fortalecimento da nossa democracia. Falando em fortalecimento, né, de relações, quero parabenizar, eu sou corintiano, mas quero parabenizar os palmeirenses, né, aí pelo 6º título conquistado ontem, após a vitória de 1-0 sobre o Vasco, né, 6º título brasileiro. E até conversando aqui nos bastidores com Adilson Barbosa, nosso catedrático, apresentador, né, ele que é São Paulino. O Corinthians está ruim, né? Falei, Adilson, mas o Corinthians e o Palmeiras são os únicos paulistas que esse ano não levaram o título. Aí ele já ficou meio triste porque ele é São Paulino. Quem sabe o ano que vem o São Paulo monta um time melhor aí também para voltar a disputar aí nas cabeças dos campeonatos, né? Tanto Paulista, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, né? Um abraço para os nossos amigos também são paulinos aí. E o que eu fiquei feliz, né, especialmente de saber que nas comemorações não ouvi nem li nada a respeito de violência, né? Parece bem pacífico, então isso é bem legal. Acho que para isso serve o esporte. Triste mesmo, falando ainda de esporte, foi a situação ainda final, né, do Boca Juniors com o River Plate lá na Argentina, aquela que seria considerada na Argentina a final do século da Libertadores. No sábado, aquela situação desagradável, né, o time do Boca Juniors sendo cercado no meio do caminho, um ônibus sendo cercado no meio do caminho antes de chegar no estádio do River, e apedrejado, né, com jogadores machucados, né, eu vi jogadores com até tampão no olho porque os estilhaços dos vidros acabaram indo, né, na face dos atletas, e aí o jogo marcado para ontem teve que ser suspendido porque realmente a Conmebol é responsável, né, e ela ontem entendeu que o Boca Juniors estaria em desigualdade de condições, né? Se todo mundo estava indo para o estádio em plenas condições, não foi o Boca que provocou, né? É muito triste a gente ver isso no nosso futebol mundial. Então esses são os nossos recadinhos aqui. Parabéns também à querida Mary Oliveira, né, que fez aí a apresentação do ópera no Museu Domingo, aqui no nosso Teatro Metrópole. Estava assistindo o vídeo lá, belíssimo espetáculo, né, apresentado. Agora em dezembro tem mais, né, a gente em dezembro passa a agenda para vocês, e espetáculo sempre gratuito, e esse projeto muito bacana que leva música clássica, né, para as pessoas, né, e de forma gratuita. E o parabéns ao Swahili de France, que apresentou o espetáculo sexta-feira lá no Teatro Metrópole também, o Kemet, né, o Swahili, o diretor, o Balé da Cidade, a entidade que organizou esse espetáculo, valorizando a cultura africana no nosso país, né? Eu até disse a eles e repito aqui, o palco do Teatro Metrópole está pequeno para o Balé da Cidade, né? Eles precisam alçar voos maiores porque merecem, são artistas que levam o nome da cidade de Taubaté para vários lugares do Brasil. Eles merecem estar aí no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal, se apresentando em São Paulo, né? Eu acho que o talento dos nossos artistas está muito
acima, né, do que eles apresentam somente no nosso Teatro Metrópole, né? Eles precisam levar, expandir esse trabalho. Muito lindo mesmo. Parabéns a todos os envolvidos, desde o iluminador ao pessoal que atua nos bastidores, porque a gente sabe que para o artista brilhar no palco, né, existe uma série de pessoas nos bastidores. Bom, gente, chega de recado, né? Chega de prelúdio. Vamos agora falar sobre um importante trabalho feito aqui em Taubaté, que já está até rendendo frutos também aí artísticos, né? Eu estou aqui recebendo do Centro de Evolução Psicossocial Terapêutica Futura o José Carlos Antônio, ele que é psicólogo clínico, e também estou recebendo os músicos, né? O Guido Campos e o Maurício Monjardim, que são aí do grupo Raiz Sudeste, e vão falar um pouco para a gente a respeito desse trabalho desenvolvido lá pelo Futura em nossa cidade, né? E é muito bacana a gente poder valorizar também esses trabalhos, né, que nós temos aqui, que muitas vezes não conhecemos, né? O Guido foi quem nos provocou, né, nessa discussão, e hoje a gente já vai conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. Primeiro, boa noite para vocês, né? Boa noite. Boa noite. Não sei, o nome dele é triplo, né? José Carlos Antônio. Melhor José Carlos Antônio, José Antônio. Pode ser José Carlos. José Carlos. José Carlos é psicólogo clínico na Futura, né? Isso. Mas a experiência é de longa data, né? Daqui a pouco ele vai contar um pouco pra gente sobre a experiência dele atuando aí em prol do ser humano. Onde que funciona aí a Futura? Que trabalho que desenvolve? Como que foi criado o projeto? O projeto da Futura foi criado pelo nosso diretor, né, o Alexander. É uma pessoa que tem larga experiência em dependência química, né? É uma pessoa que faz o acompanhamento e tratamento de todos os dependentes na região, fora do estado de São Paulo também, né? É uma clínica que tem uma equipe multidisciplinar, né? Essa equipe ela tem médico, psiquiatra, tem psicólogos, tem nutricionista, tem enfermeira padrão, enfermeira técnica, né? Então ela tem uma estrutura, né, para poder ter um acolhimento da melhor forma possível quando o paciente chega, né? Ele pode chegar sob efeito de drogas ou efeito de álcool, né? Ele pode chegar de uma forma que ele precisa ter um atendimento rápido, né, para que ele seja acolhido, né, de uma forma adequada. Então, cada caso é um caso, cada caso nós atendemos de uma forma muito positiva, né? É uma clínica que hoje nós trabalhamos na fase a fase humana, né? Ela tem um tratamento excelente, né? As estruturas são muito boas, as instalações são muito boas, né? E nós já temos conseguido muitos resultados positivos, né? Então eles têm um programa, né, de tratamento que a gente chama do Minosoto, né? São os 12 passos, que é um americano que veio para o Brasil em 1980, o John, né? E ele implantou esse programa. Quando ele veio para o Brasil, ele implantou umas 30 clínicas, né, como franquia, né? E esse trabalho dos 12 passos, ele foi adquirido por muitas clínicas, né? E o que mais dá certo é trabalhar os 12 passos, né? E na nossa área, que é na área da psicologia, né, porque o psicólogo ele é formado psicólogo, né, ele tem as suas especialidades e cada psicólogo é importante seguir uma linha terapêutica, né? Então nós seguimos a nossa linha terapêutica, que também que mais dá resultado, que é a comportamental cognitiva, né? O que seria a comportamental cognitiva? Inserir o paciente no seu mundo real, né? Então você pergunta para ele, qual é o seu mundo real hoje, né? Dificilmente ele consegue responder, né? Porque ele está fora do mundo dele, um mundo verdadeiro. Então o que seria? Ele sentir, pensar, agir, tomar atitude, sair da zona de conforto, elevar a autoestima,
né? E assim por diante. Então, é um trabalho humanizado, é um trabalho comportamental, é um trabalho que ele é feito em equipe. Nós temos, além dos profissionais, nós temos terapeutas também, né? São pessoas que têm formação em dependência química, e a gente trabalha sempre em sintonia com a equipe. Então isso tem nos trazido bastante resultado. Hoje, que tipo de substância psicoativa tem levado mais as pessoas a chegar em situação precisa passar pelo centro de tratamento? Olha, tem um histórico, né? Tem vários tipos de drogas, né? Então tem a cocaína, tem a maconha, da cocaína tem o crack, né? Tem o álcool, né? Mas nós, na nossa anamnese, a gente começa o histórico, né? 99%, né, usuários de drogas psicoativas, eles não começam usando uma maconha, eles começam com a bebida, né? Então você começa o histórico desde os 14 anos, 12 anos, né? Então ele vem com a bebida, depois com o tempo ele vai para a maconha, depois da maconha ele pode ir para a cocaína, né? E da cocaína ele pode ir para o crack, né? Mas tem outras drogas psicoativas, né? Que são mais pesadas, mais fortes. Então não tem um perfil, né? É claro que existe uma demanda maior devido à classe social até, né? Uma classe social mais inferior, né? Ele usa o crack. O que é o crack, né? É uma mistura da cocaína, a gente chama o resto da cocaína, né? E é uma droga barata, né? Bem barata, né? E então aqueles que estão já totalmente refém da dependência química, das drogas, perdeu o emprego, perdeu família, perdeu os valores morais, os valores éticos, né? Ele não tem mais recurso. Então, qual é o recurso que ele tem para sobreviver com a droga? A mais próxima é o crack, né? Então, eles vão tendo atitudes e comportamentos inadequados, né? Para poder conseguir essa droga. Mas não existe assim um padrão, né? Existe o histórico individual de cada um. Então, muitos consomem só cocaína, muitos consomem só maconha, muitos consomem só crack, né? E assim sucessivamente. E uns não consomem nenhum tipo de droga psicoativa, mas ele está no álcool, né? Que a gente chama de alcoolismo, né? Que é inclusive legalizado, né? Que é legalizado. Acho que é a porta de entrada mesmo, aí segundo os especialistas também apresentam estudos dizendo que o álcool seria a porta de entrada para as demais drogas? Olha, eu diria nem tanto, né? Não é que ela é a porta de entrada, não é que ela é legalizada. A palavra legalizada, ela é muito, às vezes, é vista de uma interpretação errada na minha leitura, né? Porque não é o álcool que é proibido, né? Existem pessoas que não podem beber. Então, né, ele passa a ter esse consumo de álcool, né, que o próprio organismo, né, ele não aceita. Então, que se fosse proibido, né, existe o bebedor social, né? Então, eu sou o bebedor social, né? Eu tomo uma cerveja, né? Eu consigo tomar uma cerveja, eu consigo tomar uma outra bebida destilada, mas em quantidade pequena. Então eu não tenho alteração nenhuma, alteração de comportamento, alteração de caráter, alteração de personalidade, né? Então, ela é legalizada, né, na questão comercial. Agora, nem tudo que é legalizado, que é normal, você pode consumir, percebe? Então tem situações que é legal, né, e para você faz mal, para o outro não faz bem, né? Então é muito relativo, né? Então o que acontece? A pessoa que vai para o caminho do alcoolismo, né, ele tem duas linhas que possam ir para o alcoolismo. O primeiro momento, né, é que como ele começa a beber, né? Então ele começa a beber gradativamente e aumentar gradativamente, né? Então, através tanto do uso da droga quanto do uso da bebida, nós temos que entender a causa de tudo isso, né? Então, nós podemos gostar de muita coisa, né? Eu sempre digo assim, eu gosto de feijoada, né? Então eu como
enjoado e como demais. Já provocou reações aqui no estúdio. Provocou reações, né? Inclusive minha. Então, o que acontece? Se eu comer demais, vai me fazer mal. Né? Então, tudo isso tem que ter autocontrole, percebe? Então, a bebida tem que haver controle. Né? Agora, a substância psicoativa, né? Ele diz que tem controle. Então, eu fumo um baseadinho, não me faz mal. Né? Mas ele vai somatizando, percebe? Ele não percebe as conexões que ele possa ter. Então, isso traz uma gravidade. Né? Então, qual é a causa? A causa do uso. Então, eu tenho lá um histórico meu, né, de maus tratos quando eu era criança, conflitos com meus pais quando eu era criança. Né? Eu fui violentado quando eu era criança. Então, eu tive vários traumas quando criança. Né? Isso não foi trabalhado. Então, quando ele começa a usar tanto o álcool quanto a droga numa questão social, né? Beleza. A partir do momento que ele retoma, né, o seu passado e aquilo incomoda, aquilo cria revolta, aquilo que cria raiva, né? Então todos os sentimentos, né, vão trabalhando em cima dele. Então o que ele faz? Ele vai fumar um baseadinho, ele relaxa, ele fica legal, ele fica bem, ele consome outro tipo de droga, fica bem. A droga ela vai fazer um efeito no período máximo de 20 minutos, meia hora no máximo. Né? Aí saiu o efeito, ele cai na realidade, ele volta no mundo real dele. Né? Por isso que ela é comportamental. Qual é o meu mundo real? Né? É endividado, cheio de traumas, cheio de problemas. Né? Então, o nosso trabalho na clínica ele é fundamental, né, com os psicólogos, tem mais 2 psicólogos, investigar e entender qual é a causa do uso. Né? Então, nós temos muitos histórios, é muito interessante. Né? Então, eu uso porque quando eu nasci, a minha mãe me abandonou. Né? Eu não conheço minha mãe, eu sei que minha mãe existe. Né? Isso eu carrego esse peso. Né? Eu uso porque eu tenho um trauma muito grande, que eu via meu pai e minha mãe, né, brigando, meu pai batendo na minha mãe. Né? E uma vez eu fui segurar, enfrentar ou defender minha mãe, apanhei mais ainda. Né? Então ele traz um momento de impotência, né? E ele vai anestesiar essa fraqueza, essa impotência através das drogas. Né? Então eu sempre digo para os pacientes, né? Não adianta você querer seguir o programa. Né? O programa nosso é de 6 meses. Né? A programação de internação não é nem um programa, o contrato é de 6 meses. O programa é seguir os 12 passos, né? Que nós começamos a trabalhar o primeiro passo, segundo, terceiro, quarto, inventário e assim por diante. Né? Então, o tempo é ele quem faz. Então, tem paciente que chega lá, ele não sai do primeiro passo em 4 meses de internação, né? Porque ele não entendeu o primeiro passo, ele não assumiu a mudança de comportamento. Então, é o primeiro passo, né? Ele aceitar, entender que ele é impotente à droga. Né? E muitos estão lá 6 meses, 1 ano, 2 anos, e falam, não, maconha eu não fumo mais, mas eu não vou parar de beber. Então ele continua um dependente, ele continua uma pessoa com problemas sérios. Né? Então, o programa, ele vai sempre sendo alimentado com os 12 passos. Então é trabalho de grupo, trabalho individual, os terapeutas, trabalho psicológico, né? E também apoio o suporte da psiquiatra. Né? Tomar medicação? Toma medicação. Né? As medicações, ela é dada, né, conforme a necessidade do paciente. Então, paciente muito ansioso, né, que tem um grau de depressão, né, paciente que tem transtorno do sono. Né? Então, essas comorbidades, ela é controlada através da medicação, que a medicação, o que ela faz? Né? Ela cuida do sintoma da doença, ela não cuida da causa. A causa é terapêutica, com os profissionais, os psicólogos e os terapeutas. Então, a partir do momento que você chega num consenso, identifica a causa do paciente, né, ela fica mais fácil de você trabalhar a dependência. Então, tem lá 40 pacientes, todos têm a mesma causa? Não. Né? Nem todos têm o mesmo nome, a mesma origem e assim por diante. Né? Então, a droga, o efeito é o mesmo, né? Mas as consequências, as causas são diferenciadas. Bom, vamos pôr aqui o Guido Campos nessa conversa, vamos pôr o Maurício Monjardim também, né?
nessa conversa. E eu queria saber como que vocês conheceram aí o Centro de Evolução, né? A Futura, como que a Futura entrou na vida de vocês? Então, falando de mim, a Futura entrou na minha vida através de um problema que eu tive na vida, né? Eu tive um problema pessoal, com isso eu voltei ao uso de droga e também passei por várias coisas, sabe, André? E o Alexander, o diretor, apareceu na minha vida e me ofereceu uma oportunidade de mudar minha forma de pensar, mudar minha forma de agir, mudar tudo isso que o doutor falou, né? E através de terapia, através de passar no doutor, das consultas com o doutor, e através também do convívio com o grupo, eu fui mudando. Isso daí ainda estou mudando e eu vou ter que mudar pro resto da minha vida, porque é uma doença crônica, né? E a Futura entrou dessa maneira na minha vida. Ela entrou no momento que eu precisava de muita ajuda, que eu precisava de muito auxílio, e eu conheci esse trabalho. Eu já conhecia o Alexander, mas não sabia que ele era o diretor da Futura, não sabia que ele trabalhava com isso, né? Mas já conhecia ele. E ele estendeu a mão para mim, abriu as portas para mim. E eu vi um trabalho diferenciado também, acho que é importante eu falar. Porque, assim, eu por ter formação, também trabalho na área de terapia, eu já tinha conhecido alguns lugares, já tinha trabalhado em alguns lugares. E o legal do centro de tratamento lá é que tem um diferencial no tratamento. Tem todo esse suporte profissional, mas também tem uma outra coisa por trás dessa filosofia, que é impulsionar o paciente. Não é uma coisa que a pessoa vai lá, se trata, abre o portão e vai embora. Não. Os próprios profissionais lá, eles entendem e acabam apoiando, por exemplo, no caso nosso, você já conheceu a música, a literatura. Então a gente já entende que isso é uma coisa que impulsiona para a vida, então eles vão incentivar isso daí. Daí surgiu o Raio Sudeste, mas eu falando da Futura em si, foi assim que entrou na minha vida. Na minha vida, assim, a história não é muito diferente, né? Eu sou do Rio de Janeiro, já estava sem expectativa de vida nenhuma, né? Assim, usuário de droga já há quase 10 anos, eu estava, enfim, eu tinha perdido dignidade, praticamente perdi a minha família, diversos relacionamentos jogados fora, trabalho. E, enfim, foi meio que um pedido de socorro, sabe? Cheguei pra minha mãe e falei, mãe, não dá mais, preciso me internar. E eu não conhecia essa ideia de que o doutor falou, né? 12 passos, enfim, terapia. Assim, eu já tinha passado por outras clínicas, na verdade, clínicas religiosas. E, enfim, eram voluntários. E a minha compulsão, né? A minha obsessão pela droga falando alto, eu sempre saía. E eu fui super honesto com a minha mãe e falei, mãe, precisa ser uma dessas clínicas involuntárias aí, né? Mas assim, eu não conhecia, só de ouvir falar. Quando eu fui, cheguei, logicamente nos primeiros meses, né? No Futura, como o doutor falou, eu neguei, sabe? Quando eu voltei a minha consciência, né? Assim, olhei em volta e falei, tá tudo certo, posso ir embora já. Mas ali dentro, assim, esses profissionais começaram a me mostrar que o problema, assim, de fato não era só a droga, sabe? Era eu também. Era a maneira com que eu lidava com meus sentimentos. Na verdade, a maneira como eu não lidava com eles, né? Porque eu não sabia lidar com meus sentimentos, sabe? Como o doutor falou também de traumas da infância e assim tal. Graças a Deus eu venho de uma família funcional. Só que meus pais, eles foram criados de outra forma, né? Então meu pai achava que, assim, no caso era batendo e sendo, assim, rígido, né? Que ele iria poder me consertar. Não estou falando que foi isso que me levou às drogas, mas eu não soube lidar com isso, sabe? E essa foi uma das causas, essa falta de habilidade com esse sentimento, com essa, tecnicamente, essa rejeição do meu pai, essa falta de diálogo, essa falta de comunicação, enfim, diversas coisas. Dentro do Futura, eles conseguiram me mostrar que só dependia de mim, cara, sabe? Assim, o doutor é um excelente profissional, o Alexander sem palavras,
ele conseguiu, assim, diversas vezes entrar na minha alma e tirar coisas que nem eu sabia, sabe? Os outros profissionais lá. Mas com tudo isso, só dependia de mim, sabe? E esse diferencial que o Guido falou foi, assim, essencial para esse meu resgate, sabe? Porque eu comecei... eu sou músico desde meus 15 anos de idade, sabe? Eu componho, toco violão, enfim. Eu não queria saber de música, não queria saber de mais nada. E lá dentro eu vim, assim, resgatando essas coisas. O Alex me via com violão, me incentivou a voltar a tocar, voltar a cantar, voltar a compor. E sem eu perceber que quando eu vi eu já estava super envolvido, sabe? Ajudando os recém-chegados, entendeu? Fazendo a minha arte. E isso tudo, né, veio, assim, me ajudar a ser a pessoa que eu sou hoje. Aí quando o Guido chegou, parece que ficou perfeito o trabalho. Eu queria fazer um adendo na colocação deles, muito importante. Né? No processo terapêutico, na entrevista, nos atendimentos periódicos que nós fazemos, na psicoterapia, a gente coloca um trabalho, né, de atividades motivacionais. Né? Então, o que seria atividade motivacional? Porque existe, a gente não pode generalizar, principalmente nós na nossa área, né, que todo dependente químico, todo usuário, né, não serve para nada, perdeu tudo, é incompetente, é isso e aquilo. Muito pelo contrário, por isso que chama Centro de Evolução Psicossocial. Então, nós conseguimos lá, né, fazer com que esses pacientes, né, consigam encontrar um meio de sobrevivência, né, sem as drogas. Né? Então, eles são estimulados à música, são estimulados à escritura, tem um que é estimulado, que está saindo de lá, está montando um pet shop, né? Tem cabeleireiros, né? Tem cozinheiros, tem pessoas que têm atividades na parte da agricultura. Então, tudo isso é estimulado. Né? E o espaço é grande lá e a atividade existe para todos eles. Né? Então, o que nós colocamos? Não é uma laborterapia, não. Né? Laborterapia é um outro sistema de tratamento, que eles trabalham, produzem, né? E através dessa produtividade eles conseguem sobreviver, né? E trabalhar a mente também. Não é. Né? Todos eles que têm atividades lá são condicionados, praticamente obrigados, né, a seguir o nosso programa. Né? Então, quando eu vejo muito lá no jardim, lá, eu falo, escuta, você está participando da atividade de grupo? Não, porque eu tenho que terminar isso. Não, você tem que terminar lá. Não, porque o Alex está, mas você tem que seguir. Você está em que passo você está? Né? Ah, eu estou no primeiro passo, mas espera aí. Né? Faz 3 meses, você não sai do primeiro passo, o que está acontecendo? Né? Então, eles vão sempre justificando. Então, nós criamos lá possibilidades, né? Com muito orgulho, eu fico muito feliz, né? Um orgulho pessoal meu. Nós temos hoje residentes que estão tendo alta, aliás, estão lá ainda, não tiveram alta, e são 3 que entraram na faculdade de psicologia. Olha que bacana. Né? Então, despertou a vontade de trabalhar com pessoas, de lidar com o ser humano. Porque o que é uma evolução psicossocial? É uma troca, é uma relação humana. Né? Quando eu falo de acolhimento, né, é o acolhimento mesmo. Você fala, cara, você chegou aqui, né, e você, não, mas eu estou todo machucado, eu estou com baixa autoestima, eles vêm com uma negação familiar muito grande. Né? Fala, cara, eu entrei do mesmo jeito, um pouquinho pior. Olha como eu estou hoje, você vai ficar igual a mim. Né? Então, quando ele entra numa fase de pré-contemplação, negação, né? Julgando a família, negando todo mundo, né? Não querendo falar com ninguém. Quando ele começa a entender primeiro passo, segundo passo, né? E fazer os trabalhos de grupo, ele entra em fase de contemplação. O que é? É a aceitação, né? É o reconhecimento, né? Aí eles começam a ter a leitura, né? Diz assim, eu estou com uma saudade da minha avózinha, né? Estou com uma saudade do meu filho, né? Eu quero voltar. Eu falei, mas espera aí, essa saudade é para você voltar a conviver com eles ou voltar a usar? Né? Aí a gente começa a ter essa leitura. Né? Ele fala, não,
Na verdade, eu quero cuidar da minha avózinha, mas eu quero cuidar da minha dependência ou manter a minha doença, né? Embora a gente precisa colocar também que a dependência química, quanto ao alcoolismo, ela é uma doença incurável. Isso já é muito claro e é bem dito, ela é incurável. Então não adianta ele ficar na nossa clínica prorrogando o tratamento, quantas vezes a gente sentir a necessidade e a família, se ele não seguir, né, o tratamento lá fora. Então é sugerido várias ferramentas para que ele dê continuidade. E eu estou na área há 38 anos, né? Eu trabalho com dependência química desde a época que o John veio para o Brasil, no sistema Minusoto, né? Eu entrei na Vila Serena. E eu posso dizer para vocês, 90% das recaídas, porque não seguiram o sugerido. E 10% porque a família não fez a parte dela, não fez o tratamento dela, que são pessoas doentes também, a gente chama de codependência. Bom, dentro desse processo todo, vocês, além de realizar as atividades, né, agora formaram o grupo, né, Raiz Sudeste, né? Isso. E o grupo tem se apresentado onde, tem trazido que tipo de composições, quais são as fontes de inspiração aí das canções de vocês lá? A gente está num processo de produção. Na verdade, a gente ainda não se apresentou em um lugar público ainda, a gente não fez essa apresentação porque a gente pensa em começar o ano que vem. Mas a gente participou do Web Festival em São Paulo, lá na Vila Prudente, foi no dia 15? Dia 15 de novembro. Dia 15 de novembro. Feriado agora recente, né? Feriado, Isso, exatamente, feriado. E a gente já foi pro estúdio, gravou uma música e tal, a gente tá produzindo essa música, a gente posta bastante coisa no nosso Instagram, que é no nosso canal no YouTube, no nosso Instagram, quem quiser seguir a gente lá também no Instagram é @RaiSudeste. Mas porque a gente tá no sistema de produção mesmo. Ô Maurício, não trouxe o violão só para enfeitar aqui o nosso estúdio, né? Só deixa eu fazer um adendo. Faça assim. Para reforçar a evolução dessa dupla aqui, né? O que é o codependente, né? É aquele familiar que tem medo, é inseguro, desconfia, não acredita, não crê no dependente químico, né? Olha só que interessante a clínica, né? Futura trabalha, né? Vocês vão para São Paulo, né, fazer uma apresentação de um show, né? E lá tem muitas pessoas, né? A vulnerabilidade é tão grande, mas vocês vão sozinhos, voltam sozinhos. Nós acreditamos em vocês, né? Eu estou pagando para um pai e uma mãe, né, permitir que o filho, depois de uma internação, depois de 3, 6 meses, né, diz, não, você pode ir que eu confio em você, né? Não confia, não acredita. Então, essa possibilidade, essa credibilidade, né, é dada. Então, uns vão passear no shopping, outros vão na igreja, né? E a droga, ela está em todo lugar, né? A possibilidade de ter a droga está em todo lugar, né? Infelizmente. Então, esse crédito nós damos para os pacientes, né? Teve hoje é segunda, semana passada, ele falou, pô, eu estou aqui, estou no 4º passo, né? Eu quero fazer alguma coisa, né? Eu só estou fazendo tratamento, o que você quer fazer? Eu quero ser útil para o grupo, quero ajudar, quero ser responsável pelo meu quarto, olha só que interessante, né? E esse paciente, eu fui na casa dele, né? Porque nós começamos a fazer um tratamento ambulatorial. O que é, né? Psicoterapia, psiquiatra, religião, enfim, a gente dá esse suporte fora da clínica. Quando a gente percebe que não traz resultado, a sugestão é internação. Aí o que acontece? Eu fui na casa desse paciente, quando entrei no quarto dele, falei, não sei se eu estou numa boate, se eu estou em outro mundo, né? O quarto virado de ponta cabeça, né? Hoje você entra no quarto dele, tudo organizado, tudo arrumadinho. Isso nós chamamos também de autoestima. Bom, dentro desse processo, as composições têm tudo a ver com o que vocês estão passando, esses desafios que têm enfrentados? Sim. Na verdade, a Sudeste começou com essa ideia, né? De levar essa mensagem do bem, essa mensagem de que é possível recomeçar, né? Mas assim,
a gente também traz um pouco das nossas assim, influências musicais, né, da estrada. Eu trago essa ideia do Rio lá, do black music, né, esse swing carioca, samba, enfim, e ele se... Eu hip hop, rap. Hip hop. Não sei, se você não falasse, eu nem ia saber, né? A gente fala de, assim, de recuperação, de amor, De vida. disso, de vida, política, protesto. O que vocês vão apresentar pra gente agora? Apresente um... A gente vai apresentar uma música que a gente apresentou no Web Festival. Então vamos lá, Se qual é o chama nome da música? Farol. Farol. Acusticão. Meu santo, faz diferença, faltou essa desse lado. A realidade nasce do cotidiano. Sua alma perdida está à deriva no oceano. Suplica baixinho por um pescador barato. As nuvens negras me ofuscam o farol. Um novo tribunal surgirá ao nascer do sol. Busca sozinho tempo e espaço pra viver. Beber é mais fácil e mais barato que comer. Stringe não faço, meu caminho eu mesmo faço. No sentido contrário aos monstros do asfalto. Se não tente ver e não poder te esperar, amigo, sinto muito em ver sua vida se acabar. Quantas vezes derrotado, em um gole naufragado. Puxo o ar, solto o ar, tá vivo é bom demais. A lágrima que cai, o pensamento que vai. Ao passar da cruz, orou, mas se acalmou. Levantou os braços, deu o primeiro passo. A nuvem soprou, o céu se abriu e a estrela brilhou, brilhou. A tua estrela 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 brilhou. Oh, 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 oh. Ei, meu santo. Gente, Raiz Sudeste, aqui no nosso programa das 6, está aqui também o Dr. José Carlos Antônio, que é lá do Centro de Evolução Psicossocial Terapêutico Futura, né, aqui de Taubaté. E esse trabalho parece que está no estúdio já. Vai sair um CD, DVD, vocês vão lançar um single. A gente pretende. O single, já tem um single. A gente já lançou um single no YouTube, no nosso canal lá. Mas a ideia nossa é tentar lançar um EP mesmo, gravar mais músicas, né? Fazer um clipe e tal. Mas agora agora a gente aprendeu a fazer as coisas devagar. As coisas com paciência. Então a gente vai fazendo devagar, porque também a gente tem a nossa responsabilidade dentro do centro de tratamento, que eu acho que é importante falar. A gente chegou dentro do centro de tratamento como paciente. A gente chegou como paciente. E paciente a gente vai ser pro resto da vida. Mas hoje a gente também tem responsabilidade dentro do centro de tratamento. Ele é responsável pela parte da cozinha, eu sou responsável pela parte da coordenação dos meninos, sabe? E isso também é muito importante, que é igual o doutor falou, a questão de reconstrução. A música, a arte, dentro da minha vida, dentro da vida do Maurício, é uma ferramenta que a gente está reconstruindo a nossa vida. Eu estou escrevendo um livro já falei para você, estou escrevendo um livro da história do Alexander, que é o diretor, porque ele tem uma história incrível. E como eu já também escrevo, né, surgiu essa proposta e a gente está fazendo a biografia dele, que vai se chamar Fios Invisíveis, que também é proposta, que é um projeto para o ano que vem. Esse filme é cheio de projetos, não falou do filme, né? Tem o filme Tem nosso, filme, né? gente. Tem o filme nosso também. Como vai chamar o filme? Vida, Pois é. Vida Após Vida, fazendo com o André da TV Cidade. Estamos esperando. Parceria com a TV Cidade. Pois é. E esse trabalho também vai contar um pouco dessas experiências, né? Porque também ele é voltado também para a dependência química, né? Mostra a realidade da dependência química das pessoas que sofrem com esse problema, né? Mostra a realidade das clínicas, mostrando também os testemunhos, né? Também tem a fala dos profissionais da saúde, né? Doutor José Carlos, o trabalho dos profissionais, todo esse suporte, né, é importantíssimo na recuperação aí do paciente que chega na clínica, mas essa troca de experiência também
e de relatos entre pacientes também tem a sua importância, tanto de um lado de quem chega, quanto de quem já está lá, como é o caso do Maurício, como é o caso do Guido? Não tenha dúvida nenhuma, né? A troca de experiência, a vivência, né? Ela é muito rica, né? Na época que eu estava na Vila Serena, o médico lá perguntou assim para mim, ele questionou, ele falou, o dependente químico, ele é muito inteligente, né? É inteligentíssimo, né? Isso não foi num trabalho de programa familiar, né? Tinha mais de 50 pessoas em volta, né? Eu falei, realmente. E aí uma mãe dizia, ele é inteligente demais, ele faz isso, ele aquilo, ele apronta, não sei o quê, né? Aí eu falei, realmente ele é inteligente demais, né? Porque ele fica parado, pensando, raciocinando, né? Como conseguir a droga, como conseguir a bebida, de que forma, né? Então ele para, pensa, raciocina e ele consegue, né? Com atos lícitos ou ilícitos, mas ele consegue. Depois de muitos anos, né? Eu vou fazer até um depoimento para eles, né? Eu cheguei à conclusão, né, que nós podemos utilizar a inteligência dele para coisas positivas. E esse momento está acontecendo. Então, se eu sou inteligente para fazer coisas que agridem a minha mente, meu corpo, a sociedade, por que eu não posso ser inteligente, né, para agregar a sociedade, fazer coisas boas para a sociedade? Percebe? Então, hoje, eles têm essa oportunidade e essa credibilidade. Isso, na família, às vezes a família ela tem dúvida. Então tem muitos que falam assim, não, quando eu sair daqui eu vou montar uma fábrica de gravação de estampa de camiseta, né? Aí a família, quanto você vai gastar? 10 mil, 15 mil, né? Mas, na verdade, eles estão investindo, mas com medo que não vai dar certo. E não vai dar certo, né? E aí ele acaba desviando o dinheiro, acaba usando. Então, a partir do momento, como ele acabou de dizer, agora nós estamos fazendo as coisas, né, com menos pressa, com mais equilíbrio, menos ansiedade, mais serenidade, mais comprometimento. Então, e a gente consegue resultados. E está aí. Bom, dentro desse resultado, tem mais canções a respeito que também fala sobre isso, sobre desacelerar de repente, sobre... cara. Ai, meu Deus. Fala dessa música. Falar uma música, você falou do projeto lá do Balé da Cidade, que foi uma menção à cultura africana. Opa, Então daí eu lembrei de uma música não que a gente compôs, a gente pegou duas partes, é uma música conhecida. A gente pegou uma parte da música do Eliaê, foi um bloco carnavalesco bem assim, antigo tal, e fala assim, justamente dessa ideia aí. Dessa mistura da cultura nisso. Vamos lá então. Vamos lá. Branco, se tu soubesse o valor que o preto tem, tu tomava banho de piche branco e ficava preto também. E não te ensino minha malandragem, nem tão pouco minha filosofia, porque quem dá luz a cego é bengala branca em Santa Luzia. Ai, ai, meu Deus. Bate no pandeiro brasileiro, a inteligência do meu cano eu conquistei graças aos meus antecedentes africanos. Não uso cano, não puxo cano, não aterrorizo os meus manos. Sou combatente, não desistente, luto pela causa, a causa da minha gente. Eu observo o movimento do meu povo, a capoeira, a tradição e o jogo. Eu observo a corrida da minha gente, brancos e negros batalhando por emprego decente. Branco, se tu soubesse o valor que o preto tem,
tomava banho de piche branco e ficava preso também. E não te ensino minha malandragem, nem tão pouco minha filosofia. Porque quem dá luz a certo é bengala branca e Santa Luzia. Ai, ai, meu Deus, que bloco é esse? Mas que bloco é esse? Mas que bloco é esse? Mas que bloco é esse? Eu quero saber. Fala o que, Dr. José Carlos? Quando os meninos apresentam um trabalho desse, assim, com essa força, né? Falando aí da valorização da cultura negra e falando da valorização do próprio ser humano, né? Que é o que nós estamos discutindo hoje, né? Como que o ser humano se autovaloriza, né? Se auto-identifica, né? Se auto-gerencia, né? Na vida, com tantas e tantas coisas fazendo com que o ser humano se desvie, né? Essa é uma constatação, é uma realidade, né? Essa é uma realidade do momento, né? Então, quando eu fui para ser contratado na Futura, né? O Alex pediu que eu me apresentasse, né? Para todos eles, em grupo, né? E eu disse o seguinte: se eu não acreditasse na competência, na recuperação no nosso trabalho, eu não estaria exercitando essa profissão. Então eu tenho vários históricos, vários casos, né? Usuários de crack, tá no crack, não tem mais salvação. Muito pelo contrário, tem salvação. Então nós temos históricos de pessoas, usuários, doentes, né? Que estão muito, mas muito bem, né? Deu uma volta na vida, e não é coisa de 3 meses, 6 meses. A gente pergunta, quanto tempo você conseguiu ficar abstinente sem uso de droga? Falei, já fiquei internado 15 vezes, não, sem internação. Aí ele fala 3 meses, 6 meses, isso não é abstinência. A abstinência nossa é no mínimo 2, 3 anos. Então nós temos pacientes, né? Claro que a Futura tem menos idade, mas nós temos pacientes de 10 anos, 20 anos, 15 anos, 8 anos, né? E não só parou de usar, mas também como evoluiu, né? Resgatou o casamento, resgatou a profissão, né? Resgatou a autoestima, né? Foi à busca de um poder superior, né? Quando a gente fala poder superior, a gente não vai condicionar o paciente a seguir determinada religião. Eu tenho a minha religião, né? Então a minha religião você tem que seguir, não, você vai escolher a religião que você mais vai se sentir bem e vai sentir apoio, né? Então, a questão da espiritualidade também é muito importante. E lá também é trabalhado o foco, a espiritualidade, porque é o grande suporte que nós temos. Então tá aí, o resultado é esse, né? Nós podemos trazer aqui quantas vezes vocês precisarem, quiserem, né? Resultados positivos. Muito bacana, viu, esse trabalho desenvolvido por vocês aí, né? Na clínica, lá no Centro de Evolução Psicossocial Terapêutico Futura. E os depoimentos aí do Guia do Campos, depoimento também do Maurício Murjardim e o show que vocês estão nos apresentando, né? Eu gostaria que vocês apresentassem mais um trabalho para a gente, para que você que está em casa, né, inclusive, possa, de repente, indicar o pessoal, né, do Raiz Sudeste para suas apresentações aí de fim de ano na empresa, aí no comércio, né? E vocês também estão já agendando shows, né? Sim. Propostas, assim, chegaram algumas propostas, graças a Deus até, a gente ficou muito feliz com isso, né? Assim, reconhecimento, né, pelo nosso trabalho, enfim, desse nosso projeto. Mas o Guido foi muito feliz quando ele falou que a gente está fazendo as coisas com calma agora, sabe? Assim, a gente tem a ciência de que a gente faz letras conscientes e tal, e que, assim, é um som gostoso, é um som legal, mas a gente acha que não é o momento de sair para se apresentar. A gente pensa que, principalmente também agora, também aproveitando o espaço para falar, o final de ano, a própria Futura tem uma programação lá dentro, né? E a gente também participa disso ativamente. No dia 15 vai ter a festa de final de ano, né? E a gente já está convidando a TV Cidade para ir lá, se quiser cobrir, fica à vontade, né? Divulgar, faz doação de brinquedo também para as crianças carentes do bairro,
Então a gente já tem isso agendado na nossa agenda. Então quem quiser agendar com a gente, entra lá no @raízsudeste, adiciona a gente no Instagram, fala com a gente, mas a gente está planejando tudo pro ano que vem. Bacana. Vamos lá? Fazer um som? Isso aqui falar de amor. Prossigo correto, buscando coragem, tentando sentir a paz. A vida é uma passagem, nem tudo que reluz é mistura. Tudo tristeza, alegria, fé. A voz não sai, o peito dói, a alma corrói, angústia, culpa que constrói. Te queria aqui perto de mim, não é assim. Errei pra caramba, não deu pra se despedir. Segura a alça, respira fundo, calma. O nó na garganta, o choro abafa. Eu queria muito mais do que você poderia me dar. Ingenuidade da minha parte, pensa que você sabia amar. Eu queria muito mais do que você poderia me dar. Ingenuidade da minha parte, pensa que você ia mudar. Finge estar de um pensamento longe, os olhos no horizonte, imaginando onde você está. As palavras que vão sair da minha boca é uma forma dessa ferida cicatrizar. Muito mais que uma canção bonita, valores da vida transbordando de muita emoção. Apesar dos pesares, estou vivo, mente aberta pra escutar o que diz meu coração. Eu queria muito mais do que você poderia me dar. Ingenuidade da minha parte, pensa que você sabia amar. Eu queria muito mais do que você poderia me dar. Ingenuidade da minha parte, pensa que você ia mudar. Gente, programa das 6 hoje aí com os músicos, o Maurício Monjardim, o Guido Campos, né? E com o Dr. José Carlos Antônio, psicólogo clínico lá da Futura, né? Do Centro de Evolução Psicossocial. Eu gostaria que o senhor deixasse o endereço, deixasse o contato para quem quiser agendar de repente uma visita, né? E vocês também aí os contatos, né? O endereço... Tem de cabeça? Não tenho de cabeça. Telefone? Funcionário aí direto. O do CT? É Rua Caldeiras, número 38. Bairro Granja Bela Vista. Granja Bela Vista. Piracanguari. Ah, bacana. Ali na região do distrito de Quiririm, então, Isso, né? isso mesmo. E tem telefone aqui. Qual telefone a gente pode dar aqui o e-mail? Pode passar todos que Pode passar. Então aqui, ó, todos. Maurício Monjardim, hein? 991325634. Ficar mais fácil, né? 991325634. E-mail, gente, ó. Raiz Sudeste Music, né? Então você não põe o A no finalzinho da música, põe music, que é em inglês, @gmail.com. Raiz Sudeste Music, @gmail.com. Se tiver dúvida, também entre em contato aqui com a gente na TV Cidade, que a gente passa o telefone do pessoal lá para vocês, né? Conhecer mais esse bonito trabalho feito aqui em Taubaté. Eu quero agradecer a vocês, né? Já estamos no finalzinho, né, por vir apresentar aqui para a gente esse projeto. Fala aí. Se quiserem agradecer. A clínica, ela tem o site, ctfutura.com.br. É o site, se quiser conhecer, pegar telefone de contato lá, entrar em contato com o Alex e tal. Maravilha, inclusive um site muito bonito, né? As fotos que vocês viram, a gente retirou lá do site, né? Para você. Antes da gente acabar aqui, quero parabenizar minha amiga jornalista Joyce Dias, que agora às 20h30 vai apresentar o livro dela lá, né? O trabalho de termo de conclusão de curso na Universidade de Taubaté, Departamento de Comunicação, chamado Acreditar para Alcançar.
Joyce, esse livro não pode ficar engavetado, ele tem que ser levado também às pessoas para conhecer essas experiências, né, que elas tiveram e que utilizaram a fé como ferramenta. Agradecendo ao Jefinho, nosso técnico, nosso diretor, ao Jonathan William, ao Luiz Cláudio Daniel, a Claudinha, toda a nossa equipe. Agradecemos a você também que nos acompanha sempre aqui na TV Cidade, no nosso canal 3. O Pedro Luiz chega às 19h30 aí com o Guilherme Beliski. Hoje vai ser difícil, né? Os dois, um é São Paulino e outro é corintiano, eles vão ter que falar do Palmeiras, não tem jeito. Mas às 19h30 você vai conferir aí como que vai ser o programa Tal Pai, Tal Filho. Eu vou indo embora, amanhã às 18 horas estou aqui novamente no nosso canal 3. Uma ótima noite para você.